Boa tarde, pessoal. Boa tarde, brasileiros patriotas. Hoje, domingão, dia 28/11 de 2021. E aqui estou eu e mais uma live. A gente não pode parar. É aquilo que eu sempre falo. Daqui por diante, nós vamos travar uma batalha atrás da outra. Como todos já sabem, aqueles que acompanham aqui as lives do Jacaré de Tanga, o YouTube tem um delay aí de cerca de 10 minutos, né? Até que as notificações sejam enviadas a todos vocês aí do canal. Deixa eu arrumar enquanto isso minha gola aqui para ficar bonitinho para vocês. Daqui a pouquinho eu vou entrar aqui no chat ao vivo para vocês e vou começar já efetivamente falar do nosso título da nossa live aí, né? Eles não cansam de se preocupar com o controle das redes sociais. Então o pessoal já começou a entrar aqui, a Lise, que é membro do nosso canal, Lise Marques, que é membro do nosso canal. Boa tarde, Kleber. E boa tarde, Lise, bem-vinda aqui a mais uma live do Jacaré de Tanga. Você que ainda não é membro do canal, tá o link aqui na descrição. Se você quiser ajudar o Jacaré, apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda o Jacaré de Tanga a continuar o seu trabalho de levar informação a vocês todos e ao mesmo tempo vai ter lá alguns benefícios, como a Lise, que aí vem marcada já como membro, e a gente consegue ter uma melhor visualização aqui para conversar com vocês, beleza? Então ontem à noite eu fiz uma live, pessoal, vou começar aqui antes da gente entrar no tema. Eu fiz uma live ontem à noite, eu citei durante a live duas coisas, uma que o pessoal riu muito, né? Falou assim, eu citei que o show da Anitta parecia mais que ela estava recebendo algum espírito do lado, porque ela fez playback o tempo todo e de repente na música apareciam cantores que não estavam no palco, né? Os MCs que não estavam no palco. Então assim, foi um show pífio, ridículo. Mais uma vez eu reafirmo e reafirmo, a Anitta não representa nem as mulheres e muito menos a imagem do povo brasileiro. Mais uma vez um show ridículo da Anitta e depois ela fez uma festa, olha só, né? A mulher do Fique em Casa fez uma festa exigindo passaporte sanitário para entrar na festa, dizendo que aqueles que não foram convidados porque ela não queria mesmo que entrasse, ou seja, uma cantora que está em franca decadência, começa a declinar, né, do seu público realmente já não a acompanha mais. Vocês podem reparar, se vocês forem ver as redes sociais de qualquer canal, não se preocupe tanto com o tamanho do canal, mas se preocupe com o engajamento do canal. E veja só o que está acontecendo com a Anitta nas redes sociais dela. O engajamento dela só vem decaindo, só vem decrescendo. E nós citamos ontem o site Vagalume, né, que fez aí diversas alusões à Anitta e mostrou, né, a decadência do show da Anitta. E depois ela fez uma festa com gente boa, sabe? Gente boa. Sabe aquela viúva do MC Kevinho, né? A advogada, que é a advogada criminalista, não vou falar mais coisas aqui, porque vocês já imaginem por conta própria o resto, né, e que agora está querendo ser cantora também, não canta nada. Bom, se bem que diante da Anitta qualquer um pode ser cantor, né? Até eu vou me arriscar, eu que sou desafinado pra caramba, canto mal pacas, mas diante da Anitta eu acho que até dá um jeito, né? A diferença é que eu não vou ficar rebolando e nem fazendo tatuagem onde não devo, mas de resto eu acho que até canto um pouquinho melhor que ela. Bom, pessoal, então agora que já temos aqui mais de 100 pessoas na live nesse exato momento, pessoal chegando aqui, né? Pessoal já entrando na live, já estamos aí com cerca de 4 minutos, então o delay aí do YouTube já começa a funcionar, as mensagens já vão chegando para o pessoal, para quem quiser assistir a live, e a gente já vai começar aqui a falar não só sobre o tema, mas sobre o vídeo que vai ser postado logo mais. Nós gravamos um vídeo aqui no Jacaré. Para quem não viu ali, né, uma ativista de esquerda resolveu xingar o presidente Bolsonaro na Dutra. Deve ser uma seguidora dessas da Anitta aí. Então ela resolveu xingar o presidente Bolsonaro na Via Dutra, xingou e andou, né, e foi lá para frente. Então o que acontece? Ela fez isso, só que ela não contava que a Polícia Rodoviária Federal fosse atrás dela. Resultado, foi detida. Foi levada para a delegacia de polícia e a gente narra isso no próximo vídeo do Jacaré e fala também de mais um drama da Venezuela. A gente está narrando ali o drama da Venezuela, que agora a Venezuela se tornou o país mais pobre da América Latina, superando o Haiti.
O Haiti, que é um país que sofre, né, não só com as questões das milícias lá dentro, mas também com vários terremotos, um país arrasado. O Brasil já levou várias missões humanitárias até o Haiti, né? Então é um país que sofre muito. A Venezuela tem algo pior do que terremoto. Ela tem o socialismo hoje dentro do país. Então, assim, para vocês verem como o socialismo consegue ser pior do que um terremoto. E a gente está falando a respeito disso, né, nesse próximo vídeo que nós vamos estar postando para vocês daqui a pouco, logo mais que acabar essa live, provavelmente 1 ou 2 horas depois, vocês já vão estar com um novo vídeo do Jacaré que está sendo produzido falando a respeito disso, né? Como que a Venezuela pode né, se tornar o país mais pobre do mundo, um país que é rico em petróleo, um país que há 10 anos, antes dessa ditadura chavista, bolivariana, idolatrada pelos países pelos partidos como PT, PSOL e etc., né, como que pôde se tornar o país mais pobre e o que nós escapamos, como nós escapamos e do que nós escapamos. A gente tem que lembrar sempre que o pessoal nos chama de extrema-direita e é este o tema da live, né? Eles chamam qualquer um que apoia o presidente Bolsonaro ou que tem ideais de direita, de Deus, pátria, família e liberdade, eles taxam como extrema-direita. Engraçado que para eles PSOL não é extrema-esquerda. Para eles PCO não é extrema-esquerda. Vocês já viram a mídia publicando alguma matéria falando de extrema-esquerda no Brasil? Eu nunca vi. Eu nunca vi. E acho que nunca vou ver. Porque para eles o que existe é somente esquerda, centro e extrema-direita. Não existe ninguém de direita no país. Né? Qualquer pessoa que pense em defender ideais cristãos, ideais de família, pátria, de Deus, bom, esse daí é extrema-direita. Então já vamos taxá-lo logo de extrema-direita. E esta é a matéria de capa aí, este é o título da nossa live de hoje, que a gente vai estar aqui narrando e passando para vocês. Olha só, né, o que saiu no site, no Puxadinho do Moro, o site antagonista, a matéria de hoje. Olha só. E aí esta live, talvez até ela não seja assim, essa live não vai ser recordista de visualizações, como foi, por exemplo, algumas lives que nós já produzimos. A de ontem, ela acabou ontem à noite, com 11h30 da noite, com mais de 20 mil visualizações e durante a madrugada ganhou 13 mil visualizações, ou seja, nós acabamos essa live com quase 40 mil visualizações, ela já atingiu. E essa aqui talvez não atinja tanto, mas ela é muito importante que vocês compartilhem para vocês entenderem, porque o tema é complexo. O tema é complexo. Vocês se lembram aí que o Lula, há pouco tempo atrás, saiu falando que queria o controle das redes sociais e tudo mais, e eu disse que isso não era um caso isolado. Havia ali alguma intenção por trás e existiriam outras pessoas. A verdade é uma só e eu vou falar sobre isso aqui nessa live de hoje. A mídia tradicional perdeu muito espaço. Vocês viram aí que a Globo tomou uma derrocada em relação ao SBT, uma lapada ontem na Libertadores da América, com a transmissão pelo SBT do jogo Flamengo e Palmeiras, né? Viram também que a Folha de São Paulo já tem os seus, o grupo Folha, né, já tem jornais que fazem parte dos seus afiliados ali, que já estão indo à falência. A Globo perdeu o direito de retransmissão em mais de 40 retransmissoras pela Europa afora. Ou seja, a franca decadência da Globo representa também a franca decadência da mídia tradicional. Eles tinham o controle da informação, eles passavam para a gente somente aquilo que eles queriam e a gente era obrigado a engolir. Agora não, agora a coisa mudou. E aí, para o ano que vem, a gente já sabe que o YouTube já está preparando novos contratos. Então, por exemplo, nós que temos um canal, né, nós já somos obrigados a assinar um novo termo contratual com o YouTube a partir de janeiro. E assim está ocorrendo com todas as redes e as mídias. Mas olha só, né, o título desta manchete do antagonista. E aí depois que eu ler aqui a reportagem para vocês, eu vou comentar para que vocês entendam o que está por trás de tudo isso. Tá certo? Vejam só, gente, agora nós estamos com 9 minutos e 47 segundos de live. Neste exato momento é que as notificações estão chegando para as pessoas. Nós temos hoje até uma retenção de notificações por parte das redes tradicionais, das redes sociais tradicionais, das grandes big techs, né? Das big techs, como o pessoal usa o termo.
E aí vocês vão ver o que está por trás de tudo isso, tá certo? Então, olha só, o Mauro aqui falando, fiquei triste com a derrota do Flamengo, mas fiquei feliz pelo presidente. É isso aí, Mauro. Na realidade, o futebol ele tem que ser encarado assim, dessa maneira, tá? As derrotas, elas estão aí, a gente sempre vai ter que aprender com elas e essa é uma das lições que o futebol traz. Mesmo você sendo derrotado, isso não significa que acabou o mundo. Você tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E tem que ir lá para frente, tá certo? Então aqui a Liz está falando, por isso que o Telegram é bom. Quem puder também, vai lá no Telegram, né, e faça parte do canal do Jacaré no Telegram, porque a gente sempre informa para vocês quando nós estamos postando aqui as nossas redes sociais do Telegram, elas já informam quando que a gente está entrando em live, qual é o último vídeo que saiu, tudo isso a gente vai passando para vocês, beleza? Então vamos lá, olha só a manchete, vamos começar aqui a live de verdade agora, né? Depois a gente ter esse bate-papo, né? Então olha aqui, ó, entraram agora, eu não vi aqui, eu acho que é Daiane, né, falando que entrou agora para ela também, né, o vídeo, a notificação só agora foi para ela. Então é isso, a partir dos 10 minutos que eles começam a mandar a notificação. Então vamos lá, pessoal, já estamos aqui na live com mais de 300 pessoas ao vivo assistindo, domingão, dia 28/11/2021. Olhem só esta manchete que saiu no Antagonista e aí eu vou ler a reportagem para vocês e vou explicar porque é complexo o tema. Parece que é muito simples, mas não é. Olha só, sem sede no Brasil, redes sociais de extrema-direita escapam da justiça eleitoral, tá certo? Sem sede no Brasil, redes sociais de extrema-direita escapam na justiça eleitoral. A advogada Andréa Costa afirmou ao Antagonista que mesmo a lei estabelecendo responsabilização de provedores, ainda há dificuldade de fato em puni-los. Olha só, a advogada Andréa Costa afirmou ao Antagonista que mesmo a lei estabelecendo responsabilização de provedores, ainda há dificuldade de fato puni-los. Bom, esse é o título e a abertura da reportagem. Aí vem a foto da dita advogada, né? E aí a gente vai lendo aqui o restante da reportagem. É um pouco longo, mas vale a pena a gente ler para vocês entenderem o que está por trás de tudo isso. As eleições estão chegando, olha só. Então a primeira preocupação já está estampada. As eleições estão chegando. Então se as redes sociais podem falar o que quiser de quem quiser, tá certo? Segundo eles, o grande problema são as eleições. Então, olha a preocupação. As eleições estão chegando e, com elas, um tema que ainda deve assombrar as autoridades eleitorais: fake news. Olha a tendência dessas reportagens. No TSE, o tema preocupa. Em evento na última segunda-feira, dia 22, o presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a corte tem defendido que só possam operar as mídias sociais e plataformas que tenham sede ou representação no Brasil, para que exista accountability. E quem cumpre a legislação eleitoral brasileira. Olha só, o ministro Barroso e as mídias têm que entender que aqui nós falamos português. Então, né, a gente não tem aqui obrigação de saber inglês e nem o pessoal tem obrigação de saber inglês. Mas o que eles querem dizer é que tem que haver prestação de contas das redes sociais em relação ao TSE. Nada mais é do que um controle que o TSE quer ter sobre todos nós. Isso sim se assemelha muito às ditaduras de esquerda da Venezuela, de Cuba, da China, ou seja, é um órgão do Estado, no caso do Poder Judiciário, querendo ter o controle do acesso àquilo que as pessoas postam ou falem nas redes sociais. E aí aqui eu paro um pouquinho, né, para só ler essa parte final, vou só ler essa parte final, daí eu vou parar para fazer um comentário e um paralelo com a moçoila que xingou o presidente na beira da Dutra. Esse é um ponto muito importante. Nós já fizemos essa solicitação ao Congresso Nacional, disse Barroso. Por que eu vou fazer um paralelo? Gente, se lembram do caso da Lurian? Para quem não está recordando, na eleição em que o Collor disputou com Lula,
surgiu o fato lá da filha perdida do Luiz Inácio Lula da Silva. E na ocasião, o que dizem é que quando isso foi publicado num debate e foi levado, difundido assim amplamente nas mídias da época, porque não existia internet, né? O Lula acabou sofrendo a derrota. Depois, algumas coisas que apareceram ali foram apontadas como fake news. Por um acaso, havia preocupação em relação a isso na época ou não? Por que eles querem dizer que somente as redes sociais é que são produtoras de fake news? E se há produção, por que não punir efetivamente quem produziu a fake news? É o caso da moçoila que estava passando de carro e resolveu xingar o presidente Bolsonaro. O resultado, foi detida por injúria. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, deteve a lacradora de 5ª categoria, levou para a delegacia da Polícia Federal e agora ela vai responder a processo por injúria. Crime esse que pode levar a 3 anos de detenção e, como foi uma injúria contra o presidente da República, pode ser agravada de 1/3. Nós sabemos que aqui no país como funciona esse tipo de coisa, tá certo? Mas, pela primeira vez eu estou vendo agora alguém aplicar efetivamente a lei por uma ofensa ao presidente da República. E aplicou da maneira correta. A moçoila foi para a delegacia da Polícia Federal, teve que colocar o dedinho dela lá, assinar um termo circunstanciado e agora vai responder no Poder Judiciário. Isso é o correto a ser feito. Isso é o que deve ser feito. Até o presente momento, eu não vejo a atitude dessa no Poder Judiciário. Eles querem o quê? Censurar. Ao invés de eles punir com as leis que já existem, não, eles querem praticar censura. Vamos acabar com a rede social. Ou alguém esqueceu o que falou o ladrão de 9 dedos, o Larápio, o chefe da maior organização criminosa da América Latina, falou lá na Europa, de que ele tem que regular a mídia, as redes sociais. E tudo isso com o interesse da mídia tradicional, porque ela perdeu espaço. Hoje vocês entram aqui de graça, vocês não precisam ser assinantes para estarem recebendo a informação. Vocês vão assinar se quiserem o canal de membros, para colaborarem, ajudar. Mas vocês não são obrigados a fazer uma assinatura de um jornal para você receber a informação. Aqui a gente leva a informação gratuitamente através da rede social para vocês. Tá certo? Agora, a gente vai continuar aqui a ler para daí vocês entenderem. Olha só esse próximo parágrafo e o pavor que eles estão de uma pessoa chamada Bolsonaro por culpa de vocês. Vocês são os culpados desse pavor todo. Olha só, atualmente existem algumas redes sociais que estão na mira do TSE. Gabi, Parler e Getry. Esta última que conta com contas oficiais de Jair Bolsonaro e seus seguidores. Inclusive o Jacareditanga vai começar agora a trabalhar também dentro da Getry. E agora eu vou continuar estudo falado por essa grande advogada especialista. E aí eu vou mostrar o quanto de especialidade ela não tem nada. Se ela fez algum curso, o curso foi péssimo. E eu vou explicar por quê. A advogada especialista em direito digital, Andréa Costa, afirmou à antagonista que mesmo com a lei estabelecendo claramente que os provedores teriam como ser responsabilizados e processados perante a legislação pátria, houve e ainda há muita dificuldade em de fato puni-los. Olha só, a especialista. Nesse contexto, as redes sociais sem sede ou representação no Brasil estão fora das exigências legais e a Justiça Eleitoral terá uma dificuldade enorme em fazer a lei ser cumprida. Por exemplo, com a retirada de conteúdos, pois a simples citação dessas para tanto já ultrapassaria o exíguo prazo das campanhas eleitorais, criando-se essa brecha indesejável, disse. E aí continua para depois eu comentar os absurdos do disse. Para a especialista, ir ao Congresso funcionará para respaldar por meio da aprovação de lei que só possam operar as mídias sociais e plataformas que tenham sede ou representação no Brasil, para que exista a responsabilização de quem cumpre a legislação eleitoral brasileira. Leia a íntegra da entrevista. Este é o resumo da entrevista.
Eu não vou me estender neste exato momento, tá? Apenas que se vocês quiserem eu me estendo aqui, tá certo? Mas eu vou dizer já e contrapor ao que disse a suposta especialista. O que ela quer dizer? Vai ter dificuldade de citação. Eu pergunto à senhora especialista, se houver uma citação no exterior, vamos supor do Telegram. O Telegram é sediado na Rússia. O dono é russo, não é americano. Não está sediado na Inglaterra. Você vai mandar a citação para a Rússia, sabe o que ele vai fazer? Aquilo que o Danilo Gentili fez com a citação da Maria do Rosário, ou pior. Sabe por quê, senhora advogada e senhor ministro Barroso? Existe aí um conflito de competências. Não adianta agora vocês quererem abraçar o mundo. Sabe por quê que a Interpol deu de costas para a ordem emanada pelo ministro Alexandre de Moraes a respeito da prisão de Alan dos Santos? Vocês sabem por quê? Existem regras no mundo que vocês não vão conseguir destruir como vocês tentam fazer aqui no Brasil. Não vão conseguir destruir. Aquilo que vocês falam que vocês lutam pela democracia, na realidade são atos antidemocráticos. E o mundo já está observando isso. O mundo já está observando. Não existe crime de opinião. Assim como não existe o TSE querer punir alguém que esteja em outra sede no mundo. Assim como não existe o controle da mídia, como vocês querem fazer depois que eu vou ler aqui para o pessoal. Não à toa, cubanos e chineses mandam informações on time, mesmo com toda a repressão que existe nesse país em relação às redes sociais. O controle tão sonhado pelo ministro Barroso por essas mídias e por esta advogada nunca vai existir daqui por diante. Isso ficou no passado. Qualquer país comunista tão repressivo quanto Cuba, ou quanto Venezuela, ou quanto China, ou até Coreia do Norte, não tem como controlar 100% o acesso, em que pese sua repressão. O que vai fazer o TSE? Mandar um aviãozinho para prender o presidente do Telegram lá na Rússia? Ou vai mandar um boleto de cobrança para ele pagar a multa que vocês vão querer aplicar? É exatamente isso que vocês não conseguiram colocar ainda na cabecinha de vocês. Mas isso é aquilo que eu chamo do espírito socialista desse pessoal. Eles não conseguem conviver com a democracia e levantam a voz para dizer que estão defendendo a democracia. A democracia é defendida, ministro Barroso, da seguinte maneira: se eu vier a postar alguma injúria, seja lá onde estiver o site, pode estar na Coreia do Sul, pode estar nos Estados Unidos, eu sou cidadão brasileiro, venha e aplique uma multa ou me processe por injúria, calúnia, difamação. As leis elas já existem, já estão ali, estão codificadas. Mas para isso precisa do devido processo legal. E o devido processo legal é um dos princípios constitucionais que garante a democracia no Brasil. Mas vocês temem o devido processo legal. O grande temor hoje de vocês em relação ao artigo 5º da Constituição brasileira demonstra que de democracia não tem nada. O que vocês cultuam não é a democracia. Nem essa imprensa lixo que publica um lixo como esse, muito menos as autoridades que bradam em nome da democracia o controle de rede social. Agora, se eu como cidadão falar qualquer besteira aqui, que esteja ofendendo a legislação pátria, vocês têm o direito, mandem uma citação. Eu tenho que ter endereço fixo, eu tenho que ter CPF, eu tenho que ter CNPJ. Por que essa tara por querer punir? Por que esse desespero pela punição? Essa é a minha grande pergunta, esse é o meu grande questionamento. Por que de tudo isso? Quando a gente chega a essas conclusões, nós vamos ver aqui até onde eles querem chegar. E por isso que vocês devem assistir o próximo vídeo que vai ao ar. Porque daqui a pouco eu vou acabar de ler esse lixo que foi publicado aqui no Antagonista hoje, e daí eu vou passar a ler os chats e começar a conversar com vocês a respeito desse tema específico. Redes sociais sem sede no Brasil podem virar uma brecha indesejável para ações do TSE. Por quê? Aí responde a advogada: sim,
Devemos lembrar que a legislação eleitoral permite a propaganda na internet, incluindo o impulsionamento condicionado à utilização de provedor da aplicação de internet com sede e foro no Brasil ou com filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido em nosso país. Mesmo com a lei estabelecendo claramente que os provedores teriam como ser responsabilizados e processados perante a legislação pátria, houve e ainda há muita dificuldade em de fato puni-los, e vivenciamos nas eleições de 2018 o grave problema com as fake news, a utilização de robôs, entre outros. Vocês provaram a existência desses robôs, dita advogada. Ó, elementar causídica. Vocês provaram a existência desses tão alardeados robôs? Nas eleições de 2020, houve um aperfeiçoamento da lei, contudo ainda não suficiente para enfrentar o problema. Acrescente-se que a lei permite a propaganda por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneos e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos. Olha só onde eles querem chegar. Partidos ou coligações, ou qualquer pessoa natural, desde que essa não contrate impulsionamento de conteúdos, exigindo o provedor de aplicação de internet com canal de comunicação com seus usuários e que possa receber ordem judicial relativa ao cumprimento da legislação eleitoral, tomando as medidas exigidas, como retirar o conteúdo da internet. Olha só que linguagem fácil da população entender. Nesse contexto, as redes sociais sem sede ou representação no Brasil estão fora das exigências legais e a Justiça Eleitoral terá uma dificuldade enorme em fazer a lei ser cumprida. Por exemplo, com a retirada de conteúdos, pois a simples citação dessas para tanto já ultrapassaria o exíguo prazo das campanhas eleitorais. Você pode citar e pode existir o prazo que você quiser, filha. A internet, ela é mundial. Não à toa, ela se chama Web World. Sabe aquele www, senhorita? É por isso que existe esse nome. Portanto, qualquer provedor que, por exemplo, hospede um site, vamos supor que eu fizesse um site de um provedor na Tailândia e falasse as barbaridades que quisesse, a senhora poderia até processar a minha pessoa se eu estiver aqui no Brasil falando isso. Ou até mesmo tentar me caçar em qualquer lugar do mundo para tentar me citar. Esse é um dos grandes problemas das redes sociais, minha senhora, e não tem nada a ver com eleição. Se por um acaso for publicado um conteúdo de pedofilia, e isso acontece muito, os americanos entram em pânico, em desespero, o FBI tem agentes especialistas para isso. E a senhora acha que com esse discursinho de quinta categoria vai ficar falando, fazendo reportagem para apavorar brasileiro? Querer meter medo, achando que vai conseguir com isso barrar, calar as redes sociais. Não vai, minha senhora. E não adianta vir com essa linguagem de juridiquês, porque aqui a gente vai traduzir, vai colocar a tecla SAP, para traduzir essas besteiras que a senhora fala. Mas vamos continuar aqui a leitura e depois eu já passo a leitura do chat de vocês, porque é muito mais interessante do que essa banda de porcaria que está publicado aqui. Na prática, redes sociais e aplicativos sem sede ou representação no Brasil se encontram fora do alcance da legislação brasileira? Aí a resposta dela, não, pois o Marco Civil da Internet já prevê a aplicação da lei brasileira. Vai falar isso lá na Indonésia. Vai falar, olha, a lei brasileira disse que você deve ser punido. Vai falar isso para um juiz lá na Rússia, ou então para um juiz na China, minha senhora. O fato de uma lei brasileira prever punição não significa que um provedor fora da jurisdição, isso se chama questão de competência, jurisdição, minha senhora. Não adianta a senhora querer vir com esse viés antidemocrático, porque isso não é defesa da democracia, isso daqui é antidemocrático. Por que essa tara em querer punir o provedor se você pode punir o agente? A legislação já prevê que candidatos, partidos, tudo aquilo que está elencado pela senhora devem ser responsabilizados. Mas não. Vocês querem romper com a democracia. Vocês querem calar as redes sociais. Então vamos tirar esses aplicativos do ar. E vocês vão ver em que momento eles falam isso. Em um recurso especial no STJ, a ministra Nancy Andrighi enfatizou que
se há ofensa ao direito brasileiro em aplicação hospedada no exterior, por exemplo, uma ofensa veiculada contra residente no Brasil em rede social, pode ocorrer a determinação judicial de que tal conteúdo seja retirado da internet. E a ministra vai mandar essa ordem para onde, ministra Nancy Andrighi? Para quem a senhora vai mandar? Para qual órgão a senhora vai mandar? Através do quê? Vocês acham que a população brasileira sabe o que é carta rogatória, minha senhora? Sabe quanto tempo demora para fazer uma citação dentro do território nacional? Imagina fora do Brasil. O Código de Processo Civil prevê várias modalidades de citação, podendo ser feita por meio eletrônico. Olha só, o Código de Processo Civil. E vocês acham que um americano vai adotar o Código de Processo Civil no julgamento da Catherine, por exemplo, que for citada lá fora? Ou vai ser as leis americanas e a corte americana que vai julgar lá? Não à toa tem ministro aí querendo mandar prender americano em aeroporto no Brasil. E aí passamos um carão. Teve até que as embaixadas entrarem no meio da negociação para tentar amenizar o carão que o Brasil passou. O Código de Processo Civil prevê várias modalidades de citação, podendo ser feita por meio eletrônico, mas a parte demandada precisa estar previamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos. No período da pandemia, muitas citações deram-se por WhatsApp, com envio da citação por mensagem ou por e-mail, mas que pode ser questionada e já existe julgado no STJ invalidando esse tipo de citação. Ou seja, ela mesma já reconhece que o próprio Superior Tribunal de Justiça invalida a citação eletrônica, mas ela cita aqui como uma das possibilidades de se fazer a citação. A citação no exterior, via de regra, é feita por carta rogatória. O que significa isso, gente? Sabe como existe uma carta de citação aqui na Justiça Comum? Você manda isso lá para fora. A Justiça brasileira manda isso lá para fora. Isso é recebido pelo órgão responsável no país de origem. Este órgão responsável vai analisar essa carta rogatória e tentar identificar o cidadão no endereço lá dentro e mandar citar. Vocês acham que isso é fácil? Mas tudo bem. O que pode demorar 12 meses, ela está sendo modesta aqui. Mas é permitida pelo correio, como ocorre nos Estados Unidos, acabando provar a efetividade da citação com comprovante de entrega, o nosso aviso de recebimento. Então ela está contando toda essa historinha aqui para dizer como é que deveria ser feita a citação. E aí ela vem ainda, temos que o comprovante de entrega do nosso... Temos ainda que o decreto número tal, no qual o Brasil aderiu à Convenção de Haia, acordada em 1965, referente à citação, intimação, edificação. E conta toda uma balela aqui, tratando disso como se fosse uma reportagem de uma revista jurídica. Aí vem aqui o perigo, que era onde eu queria chegar, e depois eu já venho ler aqui as notícias de vocês, ou seja, o que vocês estão mandando para mim de mensagem. Existem outros caminhos, como limitar o acesso de brasileiros a esses sites via bloqueio em provedores de backbone. Vocês entenderam o que é a sugestão que o próprio jornal está fazendo e falando com a advogada? Existem outros caminhos, como limitar o acesso de brasileiros a esses sites via bloqueio de provedores de backbone. Rede responsável pelo envio de dados entre diferentes localidades. Daria certo? Vocês se lembram quando alguns juízes resolveram querer bloquear o WhatsApp? É disso que eles estão falando. É disso que eles estão... Olha a que ponto chegou. Tudo isso, medo de um cidadão chamado Jair Bolsonaro. E de vários patriotas como vocês que estão nessa live. Eles estão sugerindo que se bloqueie as redes sociais como o Telegram, por exemplo, ou como a Glatter. Ou seja... Se você tentar através do seu celular acessar ou tentar acessar qualquer via rede social, você não conseguiria. É o que a China faz com o WhatsApp. Qualquer semelhança com a ditadura chinesa é mera coincidência. Você não consegue utilizar o WhatsApp na China porque ele é bloqueado, o aplicativo é bloqueado, você tem que utilizar o WeChat, que é um site de comunicação chinês. Por que será? E por que será que isso tem tanta similaridade com o que a gente vê na China? Vocês entenderam? Quando a gente faz uma live como essa, que tem um tema tão importante, muitas vezes ela não tem tanta repercussão, por isso é importante que vocês compartilhem essa live. É importante que vocês compartilhem essa live. Nós temos muitos advogados assistindo,
Nós temos muitos profissionais do direito assistindo isso e é importante que vocês compartilhem. Olha só a continuidade da opinião da advogada, que ela mesma fala isso. Essa é uma opção utilizada atualmente de bloquear o acesso ao site do conteúdo de serviço por ordens judiciais direcionadas aos backbones dos provedores de conexão, às operadoras de telefonia, aplicando dispositivos do Marco Civil da Internet. Entretanto, não é suficiente e sua constitucionalidade e legalidade podem ser arguidas. Exemplo claro visto em ação na qual o ministro Edson Fachin e Rosa Weber, do STF, trataram da inconstitucionalidade do bloqueio do WhatsApp por não fornecer conteúdos de conversas criptografadas. Entenderam? E tudo isso é o desespero. Então, eles querem saber como agir nesse caso. Para que uma reportagem desse tamanho, se é simples a maneira de você agir? Pune o agente que fez a reportagem e não o veículo. Se eu estiver falando qualquer besteira aqui, não adianta você querer punir o YouTube. O YouTube já tem suas regras. Regras essas que a gente já sabe bem quais são. Tenta você chamar qualquer outra pessoa de genocida que não o presidente Bolsonaro e você vai ver se seu vídeo consegue sair. Agora faz isso contra o Bolsonaro para ver se ele não vai ser espalhado. Aí eu pergunto para vocês, é assim que a gente realmente tem uma verdadeira democracia? Controlando a boca das pessoas, acabando com a liberdade de opinião? É óbvio que ela tem limitação. E a lei já determina quais são. A lei já determina quais são as limitações. Não precisa de mim, não precisa de ninguém para falar. É exatamente isso. É exatamente isso. Agora eu estou voltando aqui para o YouTube do Jacaré para verificar algumas opiniões de vocês. Afinal de contas, o pavor não é de mim, eu sempre falo isso, eles não estão com medo de mim, eles não estão com medo somente do presidente Bolsonaro, eles estão com medo de vocês. Eles querem encarar as redes como um todo porque é muito mais fácil eles calarem a minha boca. Mete um processo, me deixa na miséria, acaba com a minha liberdade. Tem jornalista aí que está em cadeira de rodas por conta disso. Tem presidente de partido preso por conta disso. Até aí eles conseguem fazer, mas eles não conseguem acabar com a boca de vocês, porque para fazer isso, eles têm que chegar e reconhecer que de democracia isso não tem nada. Por isso que quando eu vejo aqui, olha só o Francisco Silva, até onde chegam essas carniças do Supremo? João Garcia Guacho, like. Temos de defender forte, temos que nos manter fortes até a batalha espiritual. São as respostas de vocês. E quando vem uma pessoa ou um canal como o nosso e dá voz a vocês, isso deixa todos eles apavorados. Porque era muito fácil comprar a Rede Globo. A Rede Globo é cara? É. Mas imagina o quanto caro é calar vocês todos. É muito caro. O preço disso quem está pagando agora é a Venezuela. Para vocês terem uma noção, a renda per capita na Venezuela há 10 anos, antes da ditadura do Chávez e do Maduro, era de em torno de 12 mil dólares por pessoa. Algo muito similar ao que é hoje no Brasil. Vocês sabem quanto que é a renda per capita hoje do povo venezuelano? Menos de 1.700 dólares. Menos de 10% do que era há 10 anos antes de eles colocarem na Venezuela essa indecência desse socialismo defendido por partidos aqui dentro do Brasil. Defendido por pessoas como o ladrão de 9 dedos, como Gleisi Hoffmann, como Jean Willis, como Marcelo Frouxo. Essas são as pessoas que defendem esse tipo de regime. E aí querem nos colocar a mesma situação do que é feito em regimes fechados, totalitários, como é o caso do chinês e como é o caso do cubano. É isso que eles querem da gente. Nós temos pessoas, olha só, o Luke, obrigado Luke, mais uma vez, eu vi que ontem você também colaborou no Superchat. Quem quiser que as suas perguntas sejam lidas aqui, elas ficam em destaque quando você colabora no Superchat. O Luke aqui colaborou no Superchat. E essa loucura do STF devolver os bens bloqueados do Lula. Eu explico isso, Luke.
Afinal, a loucura não foi esta. Esta, na realidade, foi uma decisão juridicamente acertada, diante da loucura que fizeram de liberar o Lula. Quando eles anularam todas as sentenças proferidas em primeiro grau, proferidas em segundo grau de jurisdição, porque o próprio Tribunal Regional Federal também o sentenciou, o STJ sentenciou, quando eles anularam todas essas decisões, eles levaram a isso. Então, agora, juridicamente, a decisão está certa. O que é lamentável. A primeira que estava errada e que levou a esse absurdo. Entendeu, Luke? Esse é o grande problema. Então, pessoal, tá aqui. Eu vou começar aqui a ler algumas mensagens de vocês, né? E aqui o Mauro falando que tem muita gente lobotomizada, exatamente, ou seja, que fez operação no cérebro. Eles não conseguem entender o que está acontecendo. E é verdade. E é verdade. Existe muita gente que quando a gente chega aqui e fala isso, quer nos calar. O que eles querem é calar a nossa voz. Porque quando nós levamos, quanto mais informações nós levamos a vocês, pior é para eles. Porque o que eles querem? Eles querem que a informação chegue da maneira como a Globo faz. Um cara que só vê Globo hoje, que só tem dinheiro para ter TV aberta dentro de casa, ele vai imaginar que nós vivemos na Venezuela. É o que acontece com muita gente lá fora. Acha que a nossa Amazônia já acabou. E está aí o presidente numa live mostrou que reportagem de 1985 falava que a Amazônia em 2010 seria um deserto. E está lá a Amazônia, praticamente intocável. E aí a Marli Rodrigues falando aqui, boa tarde, Kleber, liberdade sim, ditadura não. Exatamente isso. Exatamente isso. Não há, são duas coisas antagônicas. Não adianta falar que você quer defender a democracia se você quer calar a rede social, meu caro. Você pode ser ministro do STF, ministro do TSE, você pode ser o que quiser, Barroso. Em termos jurídicos, você está em pé de igualdade comigo. Aliás, você é ministro do TSE por indicação política, porque você é advogado de formação. Para quem não lembra, você foi o advogado do Cesare Battisti, defendeu aquele terrorista que hoje está detido na Itália. E o que você quer fazer hoje? Na época, você queria que o Brasil não aceitasse as leis italianas, mas você quer que a Itália aceite as leis brasileiras. Olha só que interessante. Como muda a situação, ministro Barroso? Como muda a situação? Você veio da mesma formação acadêmica que eu, ministro Barroso. Podemos discutir juridicamente o que o senhor quiser. A diferença é que não adianta. As redes sociais, elas são dinâmicas e elas vieram para ficar. Elas vieram para ficar. Ninguém vai nos calar, falou Rosana. A Ione Pacheco, temos uma grande parte dos jovens domado por universidades comunistas. É verdade. É verdade. Isso não foi à toa. Houve treinamento de pessoas como José Disseu pela ditadura cubana na década de 60. Pessoas foram lá, fizeram treinamento de guerrilha. Alguém aqui se esquece da guerrilha do Araguaia? Não. O Robson Cuco Gomes também aqui contribuiu com o Jacaré no Superchat. Ele colocou, youtubers promovam a ida para o Telegram e para o Gatry. Exatamente. Se vocês hoje têm dificuldade, vai lá e me adiciona no Telegram. Kleber Jacaré. Eu vou mandar o link do canal do Jacaré para vocês. E também vou deixar aqui no final o link do canal do Jacaré no Telegram na descrição. Então, assim, vocês não é que tem que migrar, mas a gente tem que promover novas redes. Quanto mais nós tivermos em redes sociais, a gente chama isso, né, em serviço de comunicação multimídia. Antigamente, nós só tínhamos 3 tipos de mídia, gente. Ou era falada, ou era televisiva, tá certo? Que era o audiovisual, ou era a escrita. Esses eram os 3 tipos de mídia que nós tínhamos. Né? Quem não lembra aqui da história da Revolução, através de Gutenberg, quando começou a fazer as impressões de livros, porque antes tudo tinha que ser manual. E aí, através de placas, de chapas, começaram a fazer a impressão. E o primeiro livro a ser impresso dessa maneira foi justamente a Bíblia. Então, dali por diante, as comunicações vieram numa violenta evolução. Nós depois tivemos o advento do rádio, com Marconi. Depois nós tivemos outros adventos. O Jurandir acabou de entrar aqui no Telegram. Eu vou mandar os links para todos vocês.
que entrarem no Telegram e colocarem lá, Kleber Jacaré, dá um oi para mim, que quando acaba a live, nos finais do dia, eu mando para todos vocês, tento ao máximo responder todas as comunicações que vocês fazem para mim. Então, gente, a verdade é que as comunicações evoluíram. Depois de Marconi veio o advento da televisão. A primeira transmissão a cores no Brasil foi a Copa do Mundo de 70, a final da Copa do Mundo de 70, onde o Brasil foi campeão no México. E a primeira novela a cores no Brasil foi o Bem Amado, transmitido pela Rede Globo. Então é isso que veio a evolução. Depois veio o advento da internet e com ela as redes sociais. E eles não sabem como lidar com ela. Bastaria eles lerem um pequeno manual, né, e verificarem que basta você falar a verdade, basta você levar informação para o seu público e basta você utilizar as normas e regras que o seu país já detém. Assim vocês controlam as redes sociais, não fechando veículos de comunicação, não tentando acabar com a comunicação entre as pessoas. Olha aqui, o Fábio acabou de mandando um hi para mim aqui, né? Como eu falei, se você quiser fazer parte do canal do Jacaré no Telegram, é só você ir lá e mandar uma mensagem, um oi para mim, Kleber Jacaré, que eu vou mandar o link e depois vocês vão fazer parte do canal do Jacaré no Telegram. Entendeu o pavor deles? E a Gateway também vamos fazer a inscrição e vamos passar também a atuar na Gateway. Aonde nós pudermos, nós vamos atuar. O Edilson acabou de mandar aqui mais uma mensagem no Telegram para Frente Brasil. Então, além de eu ler aqui as mensagens de vocês no YouTube, né, a Maria José Lima, boa tarde, Kleber, Bolsonaro na cabeça em 2022. Isso eles não se conformam. Isso eles não se conformam. É da voz a Maria José, é da voz a Vilma Antônia, que entrou aqui, boa tarde, falando de Minas Gerais. É da voz a vocês, ao Wilton Pereira, que acabou de contribuir com o canal, através do Superchat. Eles não se conformam com isso. Eles acham que vocês são robôs. Mas eu sempre faço uma brincadeira aqui, nós já estamos caminhando para quase 50 minutos de live. Né? O Jurandir, obrigado Jurandir, falou que vai divulgar bastante o canal, ele que acabou de ser mais um, né, membro do canal do Telegram do Jacaré de Tanga. Eu vou fazer aqui o que eu sempre faço quando a gente vai caminhando para a parte final da live, tá certo? Vamos provar para ele que nós somos robôs? Vamos provar? Então vamos mostrar para ele como nós somos robôs. Escrevam aqui, tá certo? A cidade de onde vocês estão falando e em quem vocês vão votar para presidente em 2022. Vamos fazer uma enquete agora aqui no chat do Jacaré. Por favor, pessoal, eu vou ler o máximo de mensagens que puder aqui e falar o nome de cada um. Luque, falando de Limeira, interior de São Paulo, terra da laranja. Né? O Aloísio, falando Bolsonaro, melhor para 22. Acabei de compartilhar a live da Grace falando, Jundiaí, São Paulo, a Marli falando, Aguaí, São Paulo, Bolsonaro 22, a Nilvânia, Império do Brasil, tem um bobo no chat, deixa ele aí, ele tem que ver para levar para lá, para falar o seguinte, tem um monte de gente lá e não é robô. Um alô dos Estados Unidos para cá, Araxá, Minas Gerais, São Paulo, Guarulhos, né? E aí o Ari Ferreira aqui, Bozo na cabeça para presidente, Maringá, do Paraná, pessoal de Bela Vista, agora eu não consigo mais ler, Portugal B22, São Caetano do Sul, São Paulo capital, Goiânia, Vitória do Espírito Santo, São José dos Campos, pronto, olha, agora sim, parece que é robô, por isso que eles ficam loucos, eles acham que vocês são robôs. Olha só, Santos, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, gente, é impressionante, Nilópolis, Rio de Janeiro, Magé, Rio de Janeiro, Curitiba. Até alguém falou assim, calma gente, peraí. Não gente, vai lá, digita. Obrigado Francisco por falar que estamos juntos, mais um membro do canal do Jacaré, que vai, bem-vindo ao Telegram do Jacaré. Salvador, Bahia, Andradina, fronteira com Mato Grosso do Sul, minha querida Três Lagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Sete Lagoas, Minas Gerais, Suzano, São Paulo, Goiás, Confresa, Mato Grosso, Campos, Rio de Janeiro. É isso que eles não se conformam. Isso daqui que eles não se conformam, eles acham que vocês são robôs. Eles acham que nós fazemos isso porque nós cobramos ou ganhamos algo do governo federal. Eu trabalhei no governo de transição do presidente Bolsonaro como voluntário. Eu não ganhei R$1 por isso. Eu dediquei 2 meses da minha vida por lutar pela nação brasileira e pelo presidente que eu confio. Está aqui Bahia,
Correntina, Bahia, São Carlos, São Paulo, Santo Amaro da Bahia, Alegrete, Rio Grande do Sul. Quem não ouviu ainda, ouça Canto Alegretano. Vocês vão ouvir essa música linda, maravilhosa, feita por um grande amigo gaúcho meu, Neto Fagundes. Ribeirão Preto, Santa Cruz, São Carlos, São Paulo, Santiago, Rio Grande do Sul, Nova Brécia, Pernambuco, Garanhuns, Pernambuco. Garanhuns, que infelizmente é a terra de uma pessoa que não merece a terra e o estado em qual nasceu. Lula para presidente da França, escreveram aqui. Piauzinho, 100%. Bahia, Sergipe. Gente, eu tenho que agradecer. Nós estamos aqui seguindo para o final da live. São 50 minutos de live. Pessoal ainda falando aqui loucamente de suas cidades. Nós temos mais de 5.500 cidades no país. E os políticos têm que entender que a população mora nas cidades, não mora em Brasília. Odilson Santos, bem-vindo ao Jacaré, Odilson, mais um membro do Jacaré. Odilson acabou de fazer a sua inscrição. Se você quiser ser um membro do Jacaré de Tanga, contribuir com o Jacaré por apenas R$ 4,99, você contribui com o nosso trabalho. O link já está aqui na descrição dessa live e quando acabar a live você vai lá, também vai estar o link da descrição para vocês verem e serem membros do Jacaré de Tanga. Então, gente, muito obrigado. Vocês que estão falando de Lavras, Itaqui, Rio Grande do Sul, Contagem, Minas Gerais, Ilha das Flores, em Sergipe, Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, assim, nosso querido robô de Cananéia, o Edson de Cananéia, Birigui, São Paulo, todos vocês. Obrigado, Antônio Sérgio Teles, mais um membro do Jacaré. Se vocês estão assistindo essa live, querem contribuir, querem continuar recebendo as informações, os vídeos, as lives do Jacaré de Tanga, por favor, nos auxiliem, ou através do Superchat, como já fez aqui o Luke e outros, ou através do Clube de Membros do Jacaré. Seja um membro do Jacaré, faça aqui parte da nossa comunidade do Jacaré, tá? O link está ali na descrição, beleza? Bom, pessoal, eu sempre encerro as minhas lives com uma palavra de fé, vindo de Filipenses, né? A nossa Bíblia diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Essas palavras foram muito importantes na minha vida durante os momentos difíceis em que vivi. Eu acho que a gente tem que compartilhar os momentos bons e os momentos difíceis. Hoje a gente vive bons momentos porque nós temos um presidente da República no qual a gente pode confiar. E eu tudo posso naquilo que me fortalece, porque quem me fortalece é Deus. Deus, pátria, família, liberdade, sempre, pessoal. Um abraço para a Jacira, que está falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Caravelas, Bahia também. Quem está falando ali é o Adeilson. Fiquem com Deus, um ótimo domingo. Eu devo voltar novamente na live das 22 e daqui a pouco tem vídeo novo do Jacaré de Tanga para vocês. Não percam, a gente vai falar a respeito da lacradora que foi detida pela Polícia Federal depois de xingar o presidente Bolsonaro na Via Dutra. Beleza? Um abraço, um bom domingo para vocês, um abraço para toda a família de vocês. Fiquem com Deus, Jacarezada. Até mais. Tchau, tchau.